Graça e paz, eu sou Valbiraci, mestre da EBGET, Escola Bíblica Getsemane. É uma grande honra tê-lo mais uma vez aqui conosco na nossa videoaula, onde nós estamos falando sobre as parábolas de Jesus. E hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo. Mas antes, eu quero pedir para você, se inscreva no nosso canal, IGET TV, deixe seus comentários, compartilhe, deixe seu joinha, porque toda vez que você faz isso, o YouTube entende que o nosso assunto é bastante relevante e que você vai ser comunicado toda vez que nós postarmos novos vídeos aqui no nosso canal. Fique conosco até o final que você vai ser abençoado. Amém? E hoje, dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos estar falando sobre o credor incompassivo. E esse texto, o nosso texto áureo de hoje, ele está pautado em Mateus 18, 21 e 22. Vamos ler? Diz assim: Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu tenha que perdoá-lo? Até 7 vezes? Perguntou. E Jesus respondeu: Não te darei 7 vezes, mas 70 vezes 7. Interessante, né? 70 vezes 7. Ok, nós vamos estar estudando hoje mais uma parábola de Jesus, que é conhecida como o credor incompassivo. Um tema de perdoados devem perdoar. Essa parábola você só vai encontrar no livro de Mateus. É uma narrativa muito simples e sobre a necessidade de liberarmos perdão para aqueles que nos ofendeu ou machucou de uma certa forma. A razão é simples: fomos alcançados pelo gracioso perdão de Deus, então precisamos também perdoar. Amém? Vamos olhar pelas características dessa parábola. E o primeiro é o contexto. Essa parábola, ela nasce num contexto em que Jesus vinha falando sobre a importância e a necessidade de liberarmos perdão, e adequadamente com as nossas falhas em relação aos nossos relacionamentos dentro de uma comunidade. Em Mateus 18,15, Jesus diz: se teu irmão pecar contra ti, aí Pedro interrompe e faz uma pergunta, e diz assim: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? E ele fala 7 vezes? Não, Jesus disse 70 vezes 7. O problema nessa conta aí, que pode até não fechar para uns, de achar que 7 vezes era uma coisa muito. Pedro estava pensando que 7 vezes era muito, mas no passado, lá em Israel, os líderes diziam que era para perdoar 3 vezes. Isso estava escrito, 3 vezes. Mas Pedro, querendo colocar uma situação maior, dizer assim, 7 vezes, Jesus coloca muito mais. Jesus fala 70 vezes 7. Provavelmente, Pedro estava pensando mesmo, de uma forma grandiosa, que seria uma grande coisa. Mas perdoar, meu irmão, perdoar uma pessoa, precisa ter realmente resignação, perdão, conhecimento. Porque se você for fazer essa conta, vai dar muito mais, que nós vamos estar falando aqui um pouco mais na frente. É nesse contexto que é para reforçar o que dizia Jesus. Essa parábola é conhecida como o credor incompassivo, A história contada diz respeito a um soberano que, querendo acertar as contas, ele chama seus servos, e faz como se fosse uma contagem: quem está me devendo? Então ele é apresentado um servo que está devendo muito para ele. E ele chama esse servo e diz: paga o que me deve. E era muito, o valor era tão alto que ele até mesmo disse: eu não tenho como lhe pagar. Aí então o seu senhor diz: vende
tudo o que você tem, sua família, e pagará o que me deve. E esse servo, sabendo que não tinha essa condição de pagar, ele se coloca em uma condição de prostrado diante do seu senhor e pede clemência: Senhor, eu não tenho, perdoa. E esse senhor faz isso com ele perdoa e dispensa desculpa aí, tá? Mas o seu que devia para ele manda embora, ele manda de volta. O que é que acontece mais na frente? Esse cidadão pega seus conservos, encontra com ele e tem um que está devendo para ele. E o que é que ele faz? Ele força aquele conservo seu a pagar, obrigar, inclusive ele coloca na prisão, ele leva para a prisão esse seu conservo. E os outros conservos dele, vendo essa ação, sabendo que ele foi perdoado, ele vai até o seu senhor e faz o registro. O que é que acontece? O seu senhor manda trazer de volta e coloca para ele: assim como eu perdoei a sua dívida, você deveria fazer o mesmo com o seu conservo. Esse é o resumo, né? Que nós precisamos entender que quando nós somos perdoados, também devemos perdoar. E o tema principal, vamos para o terceiro ponto, que é o tema principal. O tema principal dessa história não é o perdão em si, né? Não é um perdão somente, é o perdão que Deus concede para os homens. E sim, né, o que nós temos para perdoar uns aos outros. Sabemos sim que Deus já nos perdoou. E você, meu irmão, tem perdoado os seus irmãos? Vou fazer uma pergunta para você: quanto tempo você leva para perdoar alguém? Muitas dificuldades tem para a gente perdoar. Nós vamos estar falando um pouquinho mais na frente sobre esse ponto. Amém? Mas vamos lá. Vamos para a segunda parte, que é a lição da parábola. Não faça conta. Pedro fala 7 vezes, Jesus faz 70 vezes 7. Sabe quanto vai dar isso, meu irmão? 490. Eu estou falando para você para não fazer conta, mas eu já fiz essa conta. E Pedro sabia, né? Sabia que deveria perdoar tantas vezes que precisava ser perdoado. Mas ele coloca 7 vezes. Porém, Jesus diz que devemos fazer 70 vezes 7. E se nós ficarmos preocupados em fazer contas de 490, escrevendo no papel quantas vezes ele pecou contra nós, quanto ele ficou devendo para nós, e agora você vai ficar escrevendo no caderninho? Como é que você vai chegar até 400? Pode ser que você até esqueça desse valor. E por quê? Porque o primeiro, segundo, terceiro, ele já vai ver que você já está perdoando. E, consequentemente, ele já não vai mais estar pecando contra você. Amém? Pense nisso e não faça conta. Vamos para o nosso segundo tópico, o próximo tópico, que é: todos devemos ao Rei. Todas as pessoas dessa terra devem a Deus. E se Ele nos chamar para acertar as contas conosco, você vai fazer conta? O pior ainda é saber que não temos como pagar. Nós somos pecadores, sim, mas Deus já nos perdoou. E assim devemos ter no coração o perdão. Deus já perdoou, porque todos nós devemos ao Rei. Assim como o servo devia ao seu senhor, nós, como filho de Deus, mesmo assim, estamos devendo ao nosso Rei. Estamos devendo ao nosso Deus. Amém? Pense nisso, meu irmão. É muito interessante. Amém? Eu vou fazer. E por que perdoar? Por que perdoar? Porque a melhor resposta de misericórdia para ser entendida para nós é, em segundo lugar, perdão é algo que nos liberta. Perdão é algo que nos sara.
e que nos permite andar na presença do Senhor, permite andar na presença de Deus, de forma mais leve, mais suave, não tendo culpa, né? E através disso nós teremos a cura da nossa alma e do nosso espírito. Há liberdade em nós quando nós perdoamos, porque quando não liberamos perdão, nós ficamos refém da mágoa, do rancor, do ressentimento. Pense nisso, meu irmão. Por que perdoar? Porque quando nós perdoamos, a condição melhor é para nós, porque você sente um alívio no seu coração. Aquele que foi perdoado pode até dizer, ele está fazendo isso porque quer sentir melhor, mas é verdade, ele se sente melhor. Toda vez que nós liberamos perdão, nosso eu melhora, nossa sensação de tranquilidade, de amor, floresce em nós, porque estamos liberando perdão, assim como Deus já liberou perdão para nós. Amém? E vamos para a conclusão dessa parábola. É a parte mais importante desse estudo, onde Jesus já vai contar tudo que pode ser mudado na nossa vida. Interessante, quando Jesus fala que precisamos liberar perdão, é porque precisa sim. Vamos lá. Primeiro, a ênfase na misericórdia. Tendo assim que essa parábola é também conhecida como a parábola do servo sem misericórdia, né? Muita gente conhece, não incompassível, mas servo sem misericórdia, há uma ênfase grandiosa na misericórdia do rei. Jesus disse que é movido por inteira compaixão. Sim, a compaixão é uma palavra muito forte, quer dizer, com mais paixão. É se sentir a dor do outro, é se colocar no lugar do outro. Compaixão é isso, meu irmão. Você entender que seu irmão errou contra ti e que você vai liberar perdão para ele. Com paixão, com mais paixão com seu irmão. Amém? Segundo ponto dessa passagem é a questão do juízo. A parábola também fala de questões de juízo. Tão grande é o perdão demonstrado, exige dos seus beneficiados uma resposta no mínimo coerente. Quando o homem é chamado de volta para o rei, né, ali ele tem uma repreensão e assim tem um castigo. Ele castigou o seu irmão e agora o seu senhor o chama e diz: você deveria perdoar, agora você vai também ter o seu castigo. E agora ele é colocado também numa prisão. Olha que incoerência, né, meu irmão? Ele recebe perdão e não libera perdão. Amém? Fique interessado nesses pontos de perdão, que é muito importante. E assim, ficando claro que devemos também perdoar. É necessário perdoar. Amém? Nosso próximo ponto é mitos que sabotam o perdão. Mitos, meu irmão. Existem algumas premissas que, embora falsas, atrapalham e dificultam o perdão de seu irmão. Vamos falar de algumas delas? O tempo resolve tudo. Onde você já ouviu isso? Muitos dizem assim: não, o tempo é que vai dizer. Meu irmão, o tempo é o tempo que você vai ficar preso na forma do perdão, de não liberar perdão. É você que vai ser prejudicado, você vai passar muito mais tempo preso, retido na forma de não perdoar. Então, a justificativa do tempo não é verdade. O tempo não faz você esquecer de não perdoar as pessoas. A mágoa vai ficar com você o tempo que você quiser até liberar perdão. Pense nisso. E outro mito é: o perdão é para o arrependido. Sim, é para o arrependido, mas você deve perdoar aquele que ainda não está arrependido. Você acha que só ele que precisa se colocar e dizer: me perdoe, meu irmão, vim até você? Não.
parta de você. Isso é um mito que acaba nos transformando em uma condição de máquina. Como assim, não, agora ele tem que vir, é ele é que pecou contra mim. Não, meu irmão, libere perdão mesmo assim. Amém? Outro ponto, outro mito também é, não posso perdoar. Por que não pode, meu irmão? Me diz, você pode. Isso é uma justificativa. Eu não posso perdoar porque foi ele que pecou contra mim. Não, meu irmão, perdoe. Jesus morreu por nós, nós sendo pecadores. E ele nos perdoou. Deus tem nos perdoado, mesmo quando nós continuamos sendo pecadores. Até porque a palavra diz que não há um justo sequer, mas Deus nos perdoa a si mesmo. Amém? E vamos para a nossa aplicação pessoal de hoje, que diz assim: avalie as seguintes coisas com seriedade. Você já viveu uma situação ou acha muito difícil perdoar? Isso é uma pergunta. Vamos para a segunda pergunta. Você carrega algum sentimento de culpa por não ter perdoado? Terceira pergunta. Existe hoje na sua vida um caso de rompimento de comunhão com alguém porque não liberou perdão? Meu irmão, pense nisso. São 3 perguntinhas muito simples, mas precisamos sim. Em todas essas 3 perguntas, a resposta é: perdoais para ser perdoado pelo nosso Pai. Amém? Essa é a nossa aula de hoje. Eu vou chamar você agora para conosco fechar seus olhos em oração. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus, por mais uma aula, Senhor Deus, onde nós aprendemos, através da sua palavra, através do seu Filho Jesus Cristo, em perdoar. E sim, Jesus, tu nos perdoaste e eu, nesse momento, peço àqueles que estão nos ouvindo agora, sejam perdoados todos os pecados, porque Jesus já libera perdão para você. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém? Conto com você para a nossa videoaula do domingo seguinte. Amém? Graça e paz.